Muito bem-vindo a mais um vídeo hoje sobre marketing para oficinas. Muito prazer, meu nome é Fernando Gobi, sou especialista em marketing para oficinas. Já utilizei estratégia de marketing nas minhas duas oficinas próprias, onde a gente levou do 0 a 100 mil de faturamento em 6 meses. Depois disso a gente fundou, a assessoria de marketing, hoje a gente ajuda mais de 80 oficinas em 18 estados. Tá, hoje nós vamos estar falando, dando sequência, a nossos conteúdos sobre marketing para oficinas. Já falamos aí sobre a estratégia base, sobre o ajuste de posicionamento, como ajustar ali o WhatsApp, perfil do Google, site e as redes sociais. E hoje a gente vai falar sobre a parte de tração, de visibilidade, que são as ferramentas que a gente usa hoje para dar gasolina, para poder fazer acelerar o processo, tá? Coloco conteúdo todo dia, Fernando. Posto todo dia, não tem resultado. Posto isso, posto aquilo, ninguém curte. Gente, a parte orgânica aí já é uma dimensão diferente. Você consegue, lógico, colocar um orgânico muito forte na sua oficina. Sendo bem sincero, um trabalho que demora, que demanda muita energia até dar certo. Enquanto as estratégias pagas são as que conseguem trazer um resultado mais rápido. Desde sempre, as empresas fazem anúncios. Antigamente era no carro de som, era no rádio, só quem anunciava na televisão eram grandes empresas. Hoje a gente tem uma oportunidade. A sua oficina, vou até colocar aqui na tela cheia aqui. A sua oficina tem a oportunidade de estar anunciando na televisão, que é o celular do teu cliente, cara. O teu anúncio chegar diretamente pro teu cliente, cara, que está precisando dessa serviço. Olha que coisa incrível. Enquanto antigamente o pessoal tinha que jogar no rádio, na televisão, na lista telefônica, e quem tivesse na hora vendo aquele comercial, se tivesse precisando, ia anotar ou esquecer. Agora o anúncio chega de forma direcionada a quem realmente está precisando. Olha que incrível, né? Então você tem a oportunidade, do que você não tinha 20, 30 anos atrás, que era anunciar na televisão, no rádio, com investimento bem razoável, bem assim tranquilo. Você consegue fazer um marketing direcionado. Olha que incrível, gente. Isso a gente a gente não para entender, o tanto que a gente evoluiu em facilidades, e como isso ajuda os nossos negócios a prosperarem. E falando aqui sobre as duas ferramentas hoje de tráfego pago que a gente usa para dar visibilidade para os nossos negócios, tem tanto o Google, então anunciar no Google, anunciar no Instagram e Facebook. Ah, tem como anunciar no TikTok? Tem sim. Mas hoje, dentro da estratégia que a gente traça, tá, a gente utiliza essas duas ferramentas. Duas ferramentas. É o Google e o Meta Ads. Google Ads, Meta Ads. Meta Ads é o conglomerado do Instagram e Facebook. Quando eu uso uma e quando eu uso outra, Fernando? Depende daquilo que você quer vender, depende do segmento da sua oficina, depende da sua região, da sua cidade, tá? Se eu tô na capital, se eu tô numa cidade menor. Cada região tem uma estratégia. Tô no sul, tô no norte, tô no nordeste. É incrível, gente. Depois de estar trabalhando em 18 estados, estamos aí no nordeste, no norte, no centro-oeste, no sul, no sudeste. Cada região, cada estado, cada cidade tem uma peculiaridade. Nós temos uma estratégia base, lógico, que a gente precisa adaptar para cada região. Cada região tem, às vezes, até um termo, uma terminologia específica para o segmento. E a gente precisa, fazer isso de forma bem personalizada. Mas ou você anuncia pelo Google ou pelo Instagram e Facebook. Quando eu anuncio pelo Google, a gente normalmente utiliza palavras-chave do segmento. Então, se eu sou de funilaria, é funilaria. Se eu sou de mecânica, oficina mecânica, centro automotivo. Se eu sou de estética automotiva, enfim. Você trabalha com palavras-chave específicas que o seu cliente pesquisa para poder te achar. Você precisa ter uma página de vendas, foi aquilo que eu falei sobre site nos últimos vídeos. Preciso de site? Depende. Depende de onde você quer chegar, depende do seu momento, depende se você vai precisar anunciar no Google. Porque se você for anunciar no Google, você vai precisar ter uma página de vendas, que seria um site, um site específico, para a campanha que você está rodando.
esse site precisa ser rápido, esse site precisa ter uma série de informações, uma série uma série de um formato onde ele vai ajudar a ter uma maior navegabilidade ali do usuário e poder falar com a gente. Então tem até um vídeo, vou estar deixando aqui na descrição, sobre Google, e tem um vídeo também falando sobre a parte de site para oficina, onde você vai estar ali podendo olhar, né, ali quais são os critérios. Essa aqui é a parte que é muito difícil assim de você fazer sozinho se você não tem uma certa habilidade, né, com criação de sites. Porque existe uma série de integrações que a gente tem que fazer, que são as ferramentas aqui de análise, que são o Google Tag Manager, o Analytics, o Pixel do Facebook. Tem uma série de configurações que é bem mais técnico a nível de programação que a gente precisa estar fazendo para que o Google funcione. Por isso que muita gente não anuncia no Google. Tem muita agência que não anuncia no Google, porque é um pouco mais difícil mesmo. Até conseguir colocar o Google para rodar e colocar direitinho, não é um dia, dois, você está rodando campanha. A gente gasta ali uma semaninha para colocar a campanha no ar, porque o site tem que ficar pronto, tudo organizadinho. E ainda mais algumas semanas até que o Google chegue na máxima performance. O Instagram, Facebook, nesse ponto, ele é um pouco mais fácil da gente poder estar fazendo a implementação do tráfego pago. Mas se a sua região, se a sua oficina necessitar, você vai ter que colocar ali o Google para rodar. Isso aqui, gente, não é uma coisa que você coloca e deixa lá. Alguém tem que ficar conferindo a campanha diariamente, semanalmente, vendo se está tudo certinho, vendo se tem saldo, vendo se o custo está ok, se tem que fazer alguma otimização, se tem que fazer alguma negativação, se tem que fazer algum ajuste específico. Com o tempo, com a campanha ganhando musculatura e ficando bem legal, essas otimizações elas são menos frequentes, mas não dá para ficar uma semana sem olhar uma campanha, né? Nós internamente, pelo menos lá, todos os dias a gente abre todas as contas e vê se está tudo certo. E se precisar fazer alguma otimização, ela é feita de forma proativa, né? Nunca reativa. Então, assim, se você tem um gestor, uma agência, e não está funcionando direitinho, provavelmente às vezes é otimização. Que isso tem que ser feito sempre, sempre, né? O Google hoje, gente, é o cara que acessa o Google para pesquisar oficina. A gente tem percebido que é mais a pessoa da corretiva. Porque quem que tá procurando oficina no Google? Se o cara já tem oficina, se o cara já tem carro, ele já tem uma oficina, né? A não ser que seja o primeiro carro, né? Então, assim, ou ele tá longe da oficina de confiança, ou ele teve uma má experiência e tá buscando outra oficina porque o carro estragou. Ou chegou na hora da revisão. Mas no geral, gente, a gente tem percebido que é mais manutenção corretiva e de urgência. E dentro do Instagram, Facebook, aí já é um caminho mais voltado para preventiva. Revisão preventiva, venda de serviços preventivos, enfim. Quando a gente fala de pneu, que às vezes tem muita oficina que trabalha com pneu, pode ser um, pode ser o outro. A gente precisa estudar volume e conversão, tá? Mas colocando aqui os dois ao lado a lado, né? Enquanto assim no Google a gente precisa da página, trabalha com palavra-chave, o Instagram ele é muito bacana para anúncios específicos. Então, assim, eu quero vender um serviço muito específico, como um serviço de um problema crônico da correia do banho a dar óleo, do motor 3 cilindros, da marca BMW. Enfim, quando você fala de anúncios específicos mais segmentados, o Google não tem tanta demanda de busca, e isso é um ponto importante, porque se não tem demanda de busca, fica difícil ali para a gente poder estar anunciando, né? Às vezes a campanha até trava pelo baixo volume. Já no Instagram, cara, a gente consegue atacar aquela pessoa que tem aquilo, que está precisando daquilo, cara. Isso aqui que é muito fantástico da plataforma do Meta Ads. Um ponto importante que a gente viu, principalmente no segundo semestre, é que não adianta também mais só colocar, vou fazer um bom comercial e deixa. Vou fazer um vídeo aqui super elaborado e deixa. Gente,
tá uma loucura tão grande, vou até colocar aqui na tela aqui que nós também fazemos marketing próprio, né? E, cara, tá uma loucura tão grande nessa questão da concorrência e principalmente no algoritmo que mudou um pouquinho. A gente está tendo que produzir e rotacionar cada vez mais material comercial. Então, enquanto a gente fazia, às vezes, um anúncio uns 2 anos atrás, deixava ele funcionava por um mês, dois, até mais meses. O que está acontecendo hoje? A gente precisa trocar com mais frequência esse material. Então, às vezes você anunciou já no Instagram, no Facebook, colocou ali, e aí funcionou por um tempo, depois parou. Ah, não tá dando mais certo. Por quê? Porque tem que trocar o material, gente. Então, assim, realmente o serviço de otimização, ele é necessário, tanto no Google quanto no Instagram. E no Instagram hoje está um pouco mais intenso essa questão de otimização relacionado ao Google. Mas ambas as plataformas são incríveis para você poder estar anunciando sua oficina. Dependendo da sua região, abrindo até o ouro aqui, você não vai ter demanda suficiente pelo Google. Uma cidade menor, se for uma região que as pessoas normalmente não pesquisam tanto no Google, que é aquela cidade que pô, o cara já sabe onde são as coisas, né? E ele não vai no Google. No máximo que ele vai no Google é difícil o cara colocar uma rota, vou usar o Waze, vou usar o Google Maps numa cidade pequena, né? Ele só vai, porque ele já conhece da cidade, ele conhece tudo, né? Então, assim, o Instagram se mostra mais efetivo em cidades menores, do que o Google. O Google funciona muito bem em capitais, em grandes metrópoles. Sempre funciona, tá? Mas, dependendo da tua capilaridade, do que você pode aportar de investimento hoje, você vai ter que escolher uma plataforma ou outra para poder estar fazendo o trabalho. E conforme você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você pode, né, atacar as duas de uma forma bem assertiva e fazer acontecer. Então, assim, dentro do tráfego pago, né, você faz um trabalho para atrair, né, clientes que estão buscando, seja no Google aquele serviço ou através de anúncios específicos, trabalhando ali no Instagram para trazer o cliente pro teu WhatsApp. Você precisa investir. Eu falei lá no primeiro vídeo, né, mas reforçando, você tem que investir no mínimo 1.500 por mês, isso dá R$ 50 por dia. Pô, Fernando, mas é muito dinheiro. Mas as plataformas, gente, são dolarizadas. Tudo aqui é dolarizado. Então, a gente está usando a plataforma do Google, do Instagram, do Facebook, é dolarizada. 5,60, 5,80, não sei quanto está o dólar hoje, mas dá menos de US$ 10. Para o americano não é nada. Se a gente for falar no mês, dá menos de US$ 300. Não é nada de investimento para eles. Então, assim, R$ 1.500 é o mínimo hoje dentro das estratégias de marketing. Dá para investir mais? Dá para investir menos? Dá para investir menos. Só que, se você investir muito pouco, vai chegar pouca mensagem, chegar pouco contato. E aí você vai falar assim, pô, tá chegando pouco contato, eu vou botar uma pessoa só para atender? Um consultor, às vezes você não tem um consultor ainda, tá? Isso é uma peça fundamental, a gente vai estar falando sobre o terceiro pilar, que é a parte do comercial. Ah, não tem um consultor ainda, Fernando. Precisa do consultor? Precisa. Seja com marketing ou sem marketing. Só que, às vezes você fala assim, vou pôr você... Eu dou conta de atender, eu dou conta de fazer orçamento, comprar peça, não sei o que lá. Por que eu vou pôr um consultor? E quando você coloca o marketing, chega muita mensagem. Você começa a criar um problema. Quem vai tratar esse pessoal? E se você coloca pouco orçamento, você vai falar, pô, não funciona. Tá chegando uma mensagem por dia, duas mensagens por dia. Ah, não funciona. A gente precisa chegar a pelo menos 5 mensagens por dia, precisa chegar a pelo menos 10 mensagens por dia, para que você converta um a dois carros por dia, né? E assim você ter o resultado que você precisa. Dentro do tráfego pago, gente, hoje as estratégias estão bem redondinhas, não tem muito assim o que inventar, só que o que muitas agências, gestores falham é no acompanhamento. Cria lá a campanha, cria lá o anúncio, funciona, e depois que tá funcionando, esquece. Aí de repente o custo ali começa a aumentar, a performance cai e ninguém tá acompanhando isso. Aí passa um mês, dois, e o cara fala, pô, vou parar de investir, não tá vindo mais retorno. Mas porque foi abandonado. Essa área hoje, eu falei, a questão da otimização é feita
pelo menos semanalmente. Tem que fazer essa otimização semanalmente. Então, se você está terceirizando, cobre de quem você terceirizou as otimizações. Foi otimizada a campanha, tá tudo rodando direitinho, beleza, vai estar te mandando um relatório, tá tudo certo. Se for você, entenda que pelo menos semanalmente você vai ter que fazer as otimizações, entender os dados e traçar ali ações para poder resolver o problema das campanhas. Já falamos bastante aqui sobre posicionamento, sobre tráfego, temos até um vídeo bacana sobre tráfego aí, vamos estar deixando na descrição do vídeo, que vai um pouquinho mais no detalhe, né, de alguns dados aí. Mas a ideia aqui é trazer um overview geral do que funciona, do que está funcionando, do que você pode estar aplicando na sua oficina para ter mais resultados. Se você quer implantar isso de forma pessoal, acompanhe os vídeos que a gente tem aqui no canal, que a gente vai estar deixando na descrição desse vídeo, e você mesmo vai começar a já rodar as suas estratégias de captação. Se você quer uma ajuda, né, para poder colocar tudo isso em prática, você vai entrar em contato conosco ali toca no botão, toca no link ali que vai estar na descrição desse vídeo e fala com a gente que a gente vai te ajudar a colocar tudo isso em prática. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre comercial, a engrenagem hoje mais importante para que o marketing de oficina funcione, o comercial. Nós vamos estar falando bastante sobre isso no próximo vídeo e te vejo lá.